Uma parceria entre o Instituto Zumbi dos Palmares e a Secretaria de Estado da Educação lançou um projeto que pretende difundir a música clássica entre os alunos da rede pública de ensino. Quem ouve esses acordes musicais nem de longe imagina que por trás deles existe algo muito maior. Essa é a Camerata Pro Música de Alagoas, que está se apresentando para os estudantes em vários pontos do CEPA, no bairro do Farol. Eu achei muito bom e aproveitou para os jovens assim, pensar mais na música do que tá pensando em drogas, essas coisas. Violino, eu acho muito bonito. Por quê? Porque a tonalidade da música, o som, nos preenche assim. O objetivo é estimular o gosto pela música clássica, oferecendo formação artística e musical de qualidade. Mas não apenas isso, também fomentar o desenvolvimento humano e social, só que através da música. A iniciativa chama-se Orquestra Jovem do Estado de Alagoas. O público-alvo preferencial são os alunos do CEPA, mas a comunidade também está convidada. Quem participar vai aprender gratuitamente a tocar violino, violoncelo, flauta. Quem já domina essa arte sempre tem uma história para contar. A música clássica trouxe uma nova vida, entendeu? Uma esperança, né? Os contatos foram há um tempinho aí, desde a minha infância, com a flauta doce, aquela coisa. O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e o Instituto Zumbi dos Palmares e pode contribuir para popularizar a música clássica entre os estudantes. A ideia de se criar uma orquestra, né? A partir daí abraçamos a ideia, fomos, né, na prática realizar a ideia. Eu acho que é um sonho de cada um, né, de cada pessoa envolvida, em que a gente um dia possa ter uma orquestra de jovens, né, no estado. Através da música e da música clássica, oferecer a oportunidade à sociedade e aos jovens, e de forma especial aos alunos aqui do CEPA, justamente esse caminho da música como um caminho de desenvolvimento musical, mas também de desenvolvimento humano e social. As aulas vão acontecer no Espaço Cultural Linda Mascarenhas. As inscrições serão feitas aqui mesmo, no próprio Linda Mascarenhas, no intervalo, sempre no horário da tarde, das 14 às 17, nas segundas, terças e quartas-feiras. Já estão abertas? Já estão abertas as inscrições. Manter uma boca saudável é mais que apenas uma questão de higiene e limpeza. Trata-se de um hábito importante que ajuda a prevenir uma série das chamadas doenças periodontais, como a gengivite, cárie e até mesmo câncer de boca e língua. Aqui no estúdio, a odontóloga Aline Barbirato, que vai falar mais sobre esse assunto. Até chegar a uma doença tão grave é porque houve uma negligência muito grande com relação à higiene. Aqueles primeiros passos na escola, aqueles primeiros passos ainda bebê, são importantes para essa vida saudável? Sem dúvida nenhuma, Miguel. É importante, assim que a criança começa a ter o nascimento dos primeiros dentinhos, a mãe tem que fazer essa visita ao dentista, porque ela vai ser informada de como manter uma higienização adequada, porque mesmo a criança sem dente, ela é amamentada. E aquele leite ele permanece na boca em contato com a mucosa durante um certo tempo. E a mãe deve ser orientada em relação a essa higienização também. As pessoas acham que não, mas quanto mais cedo a criança for acompanhada do seu dentista, menos ela vai desenvolver traumas posteriormente e também em relação à higiene bucal ela vai ter uma melhora. E ela vai sendo estimulada, né, convivendo com aquele hábito saudável. A partir do primeiro dente, como deve ser essa abordagem da mamãe naquela hora? Ela tem que levar a criança ao dentista, ao consultório, explicar que lá ela vai ter o dentinho cuidado, não daquela forma traumática que muitas vezes as mães utilizam da cadeira do dentista para dizer que se você não escovar os dentes direitinho, eu vou te levar ao dentista, como se fosse alguma coisa assustadora. A criança já chegará traumatizada, né? Exatamente. Aí isso dificulta a nossa abordagem com a criança. Como é que o dentista deve abordar essa criança que já chegou com esse tipo de problema? Tem que conversar, principalmente se for a primeira vez que ela está no consultório, a gente conversa, explica, mostra todo o equipamento, sempre da forma mais lúdica possível, para poder trazer a criança para aquele mundo e ela ficar imaginando alguma historinha, alguma coisa assim, e achar que
não vai ter problema nenhum. O consultório do dentista que trabalha com criança é bem diferente, né? Com certeza. Aquilo ali é propício, foi estudado para que a criança se sinta mais à vontade? Exatamente. O consultório geralmente é mais alegre, tem bichinho, quando a criança... Porque assim, as crianças às vezes chegam lá, como eu falei, com esse medo. E quando ela vê que tem um desenho passando, tem um bichinho, tem outras crianças também lá no meio, ela fica mais tranquila. Por que a abordagem com a criança, ela às vezes é mais demorada que com o adulto? Porque a gente tem que ter uma paciência maior, né? Tem aquelas crianças que a gente começa a conversar e realmente ela não cede. Aí entra o papel da mãe, porque a mãe tem que também entender que aquela criança está indo no consultório para tratar de, muitas vezes já chega com alguma cárie, alguma coisa assim, para tratar dessa doença, que é a cárie. E ela tem que ser feita de qualquer jeito, seja a criança aceitando ou não. Mas como a criança não tem noção do que isso pode levar a ela, causar a ela futuramente, então tem que entrar a mãe e fazer o papel dela. Além desses primeiros passos, dessas abordagens aí que são de formar e conscientizar, a gente percebe que a primeira escovação ela é elementar na vida saudável, que vai até a fase adulta, né? Mas muita gente não sabe nem escovar os dentes. Eu tenho recebido muitos pacientes no consultório com desgastes na cervical. Cervical é aquela partezinha do dente que é mais próxima à gengiva. Muito desgaste na cervical. E isso muitas vezes reflete a forma que o paciente escova os dentes. Às vezes utiliza uma escova errada, uma escova dura. E além de utilizar a escova dura, ainda faz a escovação inadequada, com força. Porque a escovação é técnica, é questão de técnica. É você saber que você tem que limpar todas as superfícies do dente. A frente, a parte que você mastiga de baixo, a parte de trás. E não força. Muita gente diz, oxe, doutora, sério, eu pensei que escovação fosse força. Que quando eu não escovo com força, eu não sinto que meus dentes estão limpos. Mas, na verdade, ele está se prejudicando. E muita gente usa coisas que até Deus duvida. Areia, né, folha de joá, que a pesquisa aponta que ela é benéfica, né? Mas ela usada in natura, não. Não, o mais adequado é que a pessoa utilize um creme dental com uma quantidade correta de flúor. E principalmente para essas pessoas que... Porque assim, existe o gel e o creme dental. O gel ele é mais abrasivo. Então, essas pessoas que já escovam com força, o gel ali no meio vai piorar mais a situação ainda. Então, tem que saber, tem que ir ao dentista para poder ser orientado corretamente, porque cada paciente é único. E se for pela propaganda, é uma diversidade, né? É gel, é vermelho, é azul, é branco, é o que mais dá brilho. Aquilo funciona mesmo, aquele tipo de pasta. É melhor escolher o tipo de pasta de escova de acordo com a idade e o tipo de dente, porque às vezes tem dente mais forte, tem dente mais fraco. Não, é adequado você escolher a escova de acordo com a idade, porque todas as escovas elas têm um tamanho, tem a quantidade de cerdas e também tem o tamanho daquela cabeça da escova, né? Para a criança é melhor uma escova menor. E quanto mais cerdas, melhor, porque mais a escova vai conseguir alcançar as regiões do dente. Principalmente embaixo um pouquinho dessa gengiva que a gente tem. Vai conseguir limpar mais esse suco. E, lógico, tem uma diversidade, a pessoa ficar perdida em relação a isso. Mas outra coisa importante também na escolha da escova é o tipo, se ela é macia, média, dura. Eu sempre oriento os meus pacientes a usarem uma escova macia ou ultra macia. E o creme dental? Tem um que diz, recomendado pelos dentistas, na verdade, todos falam isso, né? Todos dizem a mesma coisa. Todos os cremes dentais são recomendados pelo dentista. Mas, como eu falei, existe o gel e o creme e o paciente tem que ficar atento a isso e a concentração de flúor também. E também tem aquelas pastas que dizem que vão clarear os dentes, tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente acha que vai melhorar porque é estético, vai ficar com sorriso brilhante, sorriso lindo, mas tem que tomar cuidado. Porque certos produtos, quando não utilizados corretamente, podem, ao invés de melhorar a situação, podem acabar piorando, trazer uma sensibilidade maior àquele paciente. E o açúcar, a alimentação e às vezes a escovação, que não é o hábito, isso pode provocar cárie, né? Isso significa uma vida não muito saudável, né? Pois o açúcar é o principal vilão
do surgimento de cárie. O açúcar aliado à escovação também do paciente, porque às vezes o paciente ingere muito açúcar, mas ele não apresenta cárie. Por quê? Porque ele tem uma escovação adequada. E há uma comparação, um estudo que comparou o efeito cariogênico do amido e da sacarose. E o da sacarose provoca 5 vezes mais cárie do que o amido. Então, alguns pacientes, por exemplo, vou levar minha filhinha para uma festa e ela vai chegar cheia de sacolinha com um monte de doce. Então, é melhor que ela coma tudo de uma vez do que ficar beliscando durante o dia. Por quê? Porque a frequência da ingestão dessa sacarose é que vai piorar e vai facilitar essa instalação da doença cárie. Quantas vezes o adulto ou a criança, o ser humano, precisa escovar os dentes? No mínimo umas 3 vezes por dia. O mais indicado é após as refeições. E não é só escovar os dentes, tem que escovar os dentes e usar o fio dental. Porque a escova ela não alcança todas as regiões dos nossos dentes. Então, entre os dentes, o mais adequado é usar o fio dental, para higienizar e remover aquela placa. Vamos dizer que o cidadão está trabalhando, está numa missão que não possa escovar os dentes. Qual é a principal escovação dele durante o dia? Olha, quando a gente está dormindo, o nosso fluxo salivar diminui. Então, fica mais propício à instalação dessas bactérias para desenvolver alguma cárie, alguma coisa assim. Então, assim que a gente acorda, a gente deve escovar os dentes, porque vai manter aquela quantidade de flúor na nossa cavidade bucal. É curioso que sempre me disseram que a escovação antes de dormir seria a mais importante. Também. Porque quando você acorda, você fica aquele tempo todinho com a diminuição da saliva. Mas antes de dormir, você também precisa ter aquela quantidade de flúor para poder passar a noite. Então, na verdade, assim, a escovação, se você fizer uma escovação adequada, certinha, higienizar direitinho, não aquela escovação rápida, você consegue passar um tempo maior, no caso de necessidade mesmo. Mas quando os pacientes, assim, doutora, minha vida é muito corrida, eu não consigo, eu oriento para poder levar a escova, para deixar uma escova em casa e outra escova na bolsa. Sempre que tiver um tempinho, usa o fio dental, passa a escova rapidinho ali no banheiro. Sempre oriento. Conversamos com a Aline Barbirato, dentista. Muito obrigado pela entrevista. Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar às 11h30 da manhã e às 7 da noite em reprise. Até lá.